Então, vamos continuar aí, ó. Primeira aula, ela travou aí, ainda bem que não chegou a parte do planejamento. Então, vamos seguir aqui. Então, aqui, vamos lá. Então, onde nós estávamos, né? Então, a gente ia começar a falar um pouquinho aí do planejamento, né? Relacionado. Falamos de manutenção, falamos da questão do treinamento. E aí, sobre planejamento, então, quando a gente envolve partes de colheita de madeira, nós temos três fundamentais: estratégico, gerencial e operacional. Planejamento estratégico, né? Ó, ele é chamado o de longo prazo, tá? Então, planejamento estratégico, também conhecido como longo prazo. Então, envolve ações que ocorrerão em um futuro. Então, a gente pode fazer um planejamento estratégico considerado a longo prazo, né? E aí, esse período de abrangência é acima de 3 anos e contemplando as decisões que envolvem grandes investimentos, como aquisição de terra, construção e expansão da indústria, ou mesmo alteração dos planos de manejo, a questão da silvicultura, ou mesmo da infraestrutura. Então, eu preciso fazer um planejamento estratégico quando eu envolvo essas variáveis, tá? Essas variáveis. Planejamento gerencial, considerado de médio prazo. Então, ó, planejamento estratégico a longo prazo, planejamento gerencial a médio prazo, com período de abrangência de até 12 meses, podendo ser usadas ferramentas computacionais no apoio da tomada de decisão, softwares envolvendo relações de planejamento. Qual é o objetivo principal desse planejamento? É desenvolver um plano de colheita e transporte da madeira, que é o quê? A logística. A partir dessas informações, esses projetos dos talhões disponíveis para corte serão repassados para a equipe de planejamento florestal. Os principais aspectos são definição dos projetos e talhões a serem cortados e como a madeira será distribuída para onde? Para a indústria e os demais consumidores, dimensionamento dos recursos físicos e distribuição dos modos de colheita dessa madeira. Aí vem em relação à distância do transporte, capacidade produtiva e custos de operação de quem? Da colheita e do seu transporte. Ou da sua logística. E eu devo levar sempre em consideração o quê? As condições atuais e as melhorias nas estradas. Vejam que nós temos alguns exemplos daqui da região, né, de Balsas, Tasso Fragoso, entre outros municípios. As estradas, como elas estão, como elas deveriam estar, né? Tem uma grande diferença aí. Informações do regime do manejo, definição de projeto de talhões estratégicos, sazonalidade do mercado e fretes. Então, eu tenho que estar sempre atento à região que eu estou, à região para onde eu vou mandar. Então, às vezes, eu tenho uma terra como acontece aqui, né? Aqui, nós estamos muito próximos de vários estados. O próprio Maranhão é um, Tocantins, que mais? Piauí e Bahia, né? Então nós estamos muito próximo desses estados, ó. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por isso que é chamado de Matopiba, certo? Matopiba. E nós estamos próximos, ó, em 4 estados, né? Então, a questão da sazonalidade, ela é importantíssima para essas condições nossas aqui, principalmente, tá? Orçamentos. Então, tudo isso entra aonde?
nesse planejamento gerencial, juntamente com o florestal, levantamento de impactos, ações mitigadoras para as questões ambientais e mesmo sociais. Um detalhe, o planejamento gerencial envolve uma grande variedade de dados. Então, vejam o quanto de dados nós falamos agora que é relacionado ao planejamento gerencial. O planejamento gerencial é aquele de médio prazo de até 12 meses. Beleza? O que mais que nós temos aqui a serem considerados de forma simultânea? Fundamental que esse trabalho seja realizado por uma equipe multidisciplinar. Isso quer dizer o quê? Uma equipe multidisciplinar, é importante que nós tenhamos pessoas de várias áreas de atuação, tá? Porque nem sempre eu vou ter que ter uma equipe somente de uma área atuante, mas não, o ideal é ter o quê? Uma equipe que possa estar atuante em várias áreas, que tenha vários tipos de atribuições diferentes uma da outra. Porque aí eu vou trazer o quê? Uma equipe mais homogênea. Uma equipe mais homogênea. Participação de gestores e as suas equipes das áreas da colheita, logística, estrada, silvicultura e planejamento. Então, vejam como são várias atribuições diferentes, tá? Temos o planejamento operacional. Então, falamos de quem? Falamos do planejamento estratégico, que é aquele de longo prazo, acima de 3 anos. Planejamento gerencial, médio prazo, 12 meses, né? Até 12 meses. E nós temos o planejamento operacional, considerando de curto prazo, com períodos de abrangência de quanto tempo? 30 dias. Podendo ser subdividido em macro ou micro planejamento. Macro, uma coisa mais ampla, uma coisa mais aberta. E o micro é o quê? Aquela situação mais detalhada. Aquela situação onde eu tenho mais detalhes a serem considerados. Então, primeiro envolve ações que ocorrem a nível de fazenda ou mesmo de projeto, contemplando o quê? Aspectos como definição de sequência de operação da colheita, transporte, posicionamento dos modos da colheita dessa madeira, dimensionamento desses recursos físicos, levantamento das condições topográficas, definição dos talhões estratégicos, pátios intermediários, as melhorias nas estradas, rota do transporte, logística, tá? Tudo isso entra no planejamento que operacional, curto prazo, em até 30 dias. O segundo envolve uma ação no interior do talhão, contemplando aspectos como estimativa de eficiência, capacidade produtiva, custo de máquinas, volume a ser colhido, identificação, restrição das operações, o sentido do corte, sentido, a distância ótima da extração, disposição dos feixes de árvores. Então, tudo isso aí tem que ser considerado. Vejam só, o quanto de variações ou variáveis nós temos aí, né? A necessidade de abertura de ramais, que mais? Localização dos taleiros, disposição das pilhas de madeira na margem da estrada, também é considerado. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração nos planejamentos que nós vimos aqui, tá? É fundamental a elaboração de mapas de projeto, mapas que sejam individualizados para cada talhão. E aí, cada um vai ter a sua respectiva planilha com todas aquelas informações que são complementares, mas de fundamental importância para quê? Para as tomadas de decisão. O planejamento ser executado de forma eficiente, é fundamental que a empresa disponha de quê? Manuais, cartilhas de operação, descrição detalhada de todos os procedimentos,
a serem executados nas diversas atividades envolvidas na colheita da madeira. Isso se chama padronização. Então, quando eu tenho toda essa documentação, todos esses recursos disponíveis, feitos, bonitinhos, isso se torna o quê? Padronização. Eu estou fazendo que o meu processo colheita da madeira se torne o quê? Padronizado. Né? Então, assim, pode sair uma pessoa, pode entrar outra pessoa, porém, o processo é o mesmo. Há uma padronização que é fundamental para qualquer ramo de atividade, e no nosso caso aqui, em relação à colheita da madeira, tá? Então, ó, esses manuais vão contemplar o quê? Descrição de procedimentos, operações nas diversas situações de trabalho, manutenção e abastecimento, aspectos de segurança do trabalho, as áreas de risco, qualidade do produto e do serviço, procedimento de minimização, checklist das máquinas. Então, vejam que tudo isso aí entra na parte de planejamento, mas, porém, eu tenho aqueles tópicos que envolvem manutenção, envolve treinamento. Então, tudo está interligado, ou como a galera fala, está junto e misturado. E aí, essa mistura toda só traz um resultado, que é o quê? Ótima eficiência, ótimo trabalho, bom rendimento, tá? Em função da complexidade da colheita da madeira, que possui grande número de variáveis que interferem diretamente na formação da execução do trabalho. Planejamento e controle tornam-se fundamentais para essa importante otimização nas operações. E aí vai reduzir custos da produção, sendo uma tarefa desafiadora. Então, ó, só para a gente encerrar, né? Que eu tinha desenhado aqui, ó. Planejar, fazer, executar, checar, controlar e tomada de ação ou decisão. Então, veja, ó, que ele menciona esses dois aqui, ó. Aonde que ele menciona esses dois aqui, ó? Tá aqui, ó. Ó. Planejamento e controle. Então, eu planejei, fiz. Então, será que aquilo que eu fiz foi conforme planejado? Como que eu vou ver isso? Através do quê? Do controle. Então, vejam que essas duas abas aqui, ó, dessas duas partes aqui do meu PDCA são fundamentais e assim primordiais, porque nesse momento que eu vou, quando eu estou aqui nesse ponto, eu vou poder verificar, controlar para saber se o planejado foi realizado. E se não foi realizado, qual é a ação que eu devo tomar? Então, isso se chama um processo contínuo. Por quê? Porque ele não tem fim, né? Sempre nós teremos alguma coisa que possa e deve ser melhorado. Certo, senhores? Então, para que vocês saibam, né, sobre a colheita da madeira, falamos um pouquinho mais de treinamento, falamos um pouquinho mais de manutenção, muita coisa de planejamento. Observaram que no planejamento, na colheita da madeira, eu trabalho com 3 planejamentos fundamentais: gerencial, gerencial, operacional e estratégico, aonde alguns eu terei mais variáveis que outros, porém todos buscam o quê? Somente uma coisa. O que todos esses planejamentos buscam? Um bom rendimento, um bom resultado, um bom produto para que eu possa me tornar competitivo no mercado. Beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Ficamos nessa aula 1, né? Vamos chamar de aula 2, aula anterior, e essa aqui é a aula 3. Aula 2 e aula 3 relacionado à colheita da madeira. Beleza? Tranquilo, minha gente?
Então, até mais para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. E até a próxima aula. Fui.